Olá, bom dia, eu sou o irmão Regis, eu estou nessa manhã aqui em nome de Jesus Cristo, juntamente com a irmã Ana Dark, minha esposa, e Jesus falou em Mateus capítulo 18, do versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, então nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, e o tema dessa mensagem é esse, ó, a orientação das Escrituras Sagradas é bom para nós e para o nosso próximo. É bom para nós fisicamente, quanto nós estivermos vivos em cima da terra e após a nossa morte também. Por quê? Porque ela nos orienta a viver aqui conforme uma certa vontade do Pai Celestial, a qual nos colocará após a morte em um lugar bom, e esse lugar bom é o seio de Abraão, e depois a vida eterna ao lado dele. Então não é bom ou não é bom para nós, para o nosso próximo? Está muito bom. Só que eu estou lendo o Salmo 37 para você entender. Salmos 37 no versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então, se eu e você não se indignar por causa dos malfeitores, se nós não formos um malfeitor, se nós não estiver inveja de não praticar a iniquidade, será muito bom para nós em cima da terra e muito bom para nós após a nossa morte. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Por isso que Deus, ele não quer que você seja um malfeitor, ele não quer que você tenha inveja, ele não quer que você pratique a iniquidade, para poder você não ser ceifado antes do tempo. No versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, se eu e você confiar no Senhor e fazer o bem, isso vai acontecer na nossa vida. Nós vamos habitar na terra e vamos verdadeiramente ser alimentados por Ele, por Deus, em cima da terra. Então, se nós seguirmos essas escrituras sagradas, isso será muito bom para nós aqui na terra e após a nossa morte. No versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, se você se alegrar em Deus, ou se eu se alegrar em Deus, a irmã Ana Dark se alegrar em Deus, minha esposa aqui se alegrar em Deus, o que vai acontecer em meio à situação que nós estivermos vivendo? E se nós orarmos a Ele, Ele vai conceder o que deseja o nosso coração, lógico, segundo a vontade dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então, se você entregar o seu caminho ao Senhor, se você entregar tudo nas mãos do Senhor, Ele, e confiar nele, ter fé, crer nele, Ele vai fazer conforme a vontade dele. Nem tudo aquilo que você quer que aconteça na sua vida, na sua família, ou em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida, se não acontecer, é porque não foi a vontade de Deus, é porque Deus não quis ainda, é porque não chegou o tempo de Deus, mas creia que Ele fará conforme a vontade dele. No versículo 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Versículo 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como a meio-dia. Então, o seu juízo, a tua justiça, ela será conforme a luz, será clara, tanto para você como para o seu próximo. Então, se você fizer alguma coisa errada, a justiça vai ser clara para você no grande dia e ao seu favor ou contra você, a justiça de Deus, porque Ele é justo. Descansa no Senhor e espera nele. Então você tem que descansar em Deus e esperar nele. Descansar é ter fé, é crer, é sossegar, é crer que Ele irá ajudar você na sua vida, é crer que seus planos, seus projetos, seus objetivos serão realizados por Ele, porque você entregou tudo nas mãos dele. Não te indigne por causa daqueles que prosperam em teu caminho. Então jamais você tem que se indignar por alguém que prospera no seu caminho, seja com coisas boas ou com coisas ruins. Por causa do homem que executa astuto juízo, astutos intentos. Então você não tem que ser esse homem que executa astutos intentos. Por quê? Porque esse homem, ele perderá a salvação dele. Se ele continuar fazendo isso, Deus, ele não deixará ele entrar no reino do céu. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Então nós temos que deixar a ira e abandonar o furor, nós não temos que se indignar para o mal. Então se você praticar o versículo 8, o que é que acontece? Você não vai ter ira no seu coração, nem furor, então você não vai se indignar para fazer o mal, então vai ser bom para você e para o seu próximo. Entenda, é muito lógico a palavra de Deus. Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então os malfeitores, se você for um malfeitor, você vai ser desraigado por Deus da terra e no grande dia você perderá a sua salvação, infelizmente. Então Deus, ele não quer que você seja um malfeitor.
Pois ainda um pouco e um ímpio não existirá. Então um ímpio ele não existirá. Ele será desarraigado de cima da terra, ele não existirá na presença de Deus, no seio de Abraão, e nem na vida eterna ao lado de Deus. Então nós não temos que ser ímpio. Olharás para o lugar e não aparecerá. Ele não aparecerá no meio do povo no grande dia. Mas os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância de paz. Então, se você for manso na terra, você vai se deitar na abundância de paz. Então, você vai ter abundância de paz no seu interior e você vai ser uma pessoa da paz. E as pessoas vão ver que você é uma pessoa da paz e vão ali ser da paz com você, sem dúvida nenhuma. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Então, você não tem que ser ímpio. Você não tem que maquinar contra o justo e ranger os dentes, porque quem maquina o mal e quem range os dentes contra o seu próximo irá para o tormento, para um lugar de ranger de dentes e tormento, que é o Hades. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Então Deus ele ri daqueles que são ímpios. Então Deus não quer que Deus ria de você e não quer que chegue o seu dia você sendo ímpio, mas creio que o seu dia chegará você sendo justo, você amando ao seu próximo e você irá para o seio de Abraão. Os ímpios puxarão da espada e enteçarão o arco para derrubar o pobre necessitado e para matar os retos de caminho. Então você não tem que ser um ímpio para puxar sua espada e matar o pobre e necessitado e reto de caminho, porque o pobre necessitado e reto de caminho ele está agradando a Deus. E você, se você se levantar contra essas pessoas que estão em reto caminho, você estará se levantando contra Deus e Jesus, e isso será muito ruim, porque você estará sendo adversário de Deus. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Porque é assim, tudo que você plantar você vai colher. Com ferro fere, com ferro serás ferido. Negada diz que essa palavra ela foi excluída, mas não. Se você plantar você vai colher. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então não seja ímpio, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias do reto e a sua herança permanece para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e não os dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Os ímpios tomam emprestado e não pagam, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que foram por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, nunca vi um desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada eterna. Então, se você se apartar do mal e se você fizer o bem, você vai ter morada eterna. Vai ser bom para você na terra e após a sua morte, você irá para o seio de Abraão. Porque o Senhor ama o juiz e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre. Então Deus ele preservará você para sempre, se você não for ímpio, se você tirar tudo aquilo que Deus quer que você venha tirar, conforme essa escritura, conforme essa leitura. Mas as descendências do ímpio serão desraigadas. O justo herdará a terra e habitará nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do Senhor está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, então não seja ímpio. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado, o justo. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltarás para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei, mas não se pode encontrar. Noto o homem sincero e considero o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a um destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação do justo vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará
e ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Então confie em Deus, Deus ele vai lhe salvar em nome de Jesus Cristo. Então procure praticar a orientação da palavra para a sua vida, e isso será bom para você e para o seu próximo. Será bom enquanto você viver em cima da terra, e após a sua morte você terá morada eterna para sempre. Essa morada eterna para sempre, primeiramente aí para o seio de Abraão, depois ir morar na eternidade junto com o Pai, porque todos aqueles que morrerem em cima da terra irão, infelizmente, para o Hades, e alguns para o seio de Abraão. Então Deus quer que você vá para o seio de Abraão, para depois você morar na eternidade ao lado dele. Então, para morar a eternidade ao lado dele, na vida eterna, na salvação, você tem que praticar a orientação da palavra, as escrituras sagradas, e você tem que amar o seu próximo e fazer o bem ao seu próximo. Você tem que renunciar muito o seu eu e as suas vontades. Então Deus abençoe você, aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Veja que no salmista, o salmista tinha um espírito do Criador. Ele diz: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada eterna. Ela estava falando da salvação eterna nos céus. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Amém.